para você que se liga aqui na TV Unileu, nos acompanha também nas redes sociais do IPP, da Unileu, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Muito obrigado pela tua audiência, por estar acompanhando a gente. Hoje eu tenho um papo bem legal aqui no nosso Papo em Dia. A conversa vai ser com Cristiano Del Rey, ele que é diretor da Superintendência do Esporte no estado do Paraná, e a gente vai poder falar bastante do paradesporto e também bastante sobre esse momento que a gente está vivendo. Prazer ter você aqui. Como é que tá, Cristiano Del Rey? Passando frio em Curitiba ou não, Cristiano? Tudo bem? Tudo bem, Henry. Realmente é um prazer poder estar aqui falando com você. Esse frio que chegou hoje em Curitiba, né? Ontem estava até mais agradável, mas junto com essa chuva que é tão necessária nesse momento que a gente está passando aqui no Paraná, né, esse momento de estiagem, a maior estiagem dos últimos 50 anos, a gente tem que dar graças a Deus da chuva está vindo, só que junto com ela chegou um pouquinho frio, mas a gente se adapta, põe uma roupinha um pouquinho mais pesada e fica um pouquinho mais agradável em relação a isso. Maravilha. Antes da gente começar a falar do paradesporto, queria que você contasse um pouquinho da tua história, Cristiano. Você não é curitibano, a gente já nota até pelo sotaque, né? Mas queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que o Cristiano chegou a ser diretor da Superintendência do Esporte no Paraná. Bom, vou tentar resumir. Eu desde muito cedo fui ligado ao esporte, comecei com esporte aquático, fui atleta de natação até os 9, 10 anos, migrei para os saltos ornamentais, é um esporte pouco difundido no Brasil, e fui atleta de seleção brasileira de saltos ornamentais. Em 1979, eu sou natural de Brasília, Distrito Federal. Em 79, mudei para o Paraná e fiz faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Entrei em 82, saí em 85. Em 87, fiz concurso para entrar na antiga Fundação de Esportes do Paraná, onde iniciei minha carreira na administração e pública esportiva, né? De 87 para cá, são 33 anos já atuando no esporte, na administração esportiva. De 2005 a 2014 eu estive no Comitê Olímpico do Brasil, atuando na área de juventude e infraestrutura, onde fui implementar as Olimpíadas Universitárias, as Olimpíadas Escolares. Depois fui responsável pela administração do Centro de Treinamento Time Brasil, onde é o Parque Aquático Maria Lenk, durante 3 anos. E em 2014, em outubro de 2014, fui para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, onde eu fiquei até outubro de 2016, né, logo após as Paralimpíadas. Eu fui gerente geral do Maria Lenk, onde nós tivemos durante os Jogos Olímpicos saltos ornamentais, nado sincronizado e polo aquático, e fui gerente geral também junto da Arena Olímpica do Rio, onde nós tivemos a ginástica nos Jogos Olímpicos e o wheelchair basketball nos Jogos Paralímpicos. Retornei ao Paraná no início de 2017, onde sou lotado, onde eu tenho a minha ligação com o governo do estado, eu sou concursado, e em 2017 trabalhei na assessoria do então diretor de esportes, do Betão, do José Alberto, e aí em setembro eu fui convidado pelo Douglas, então secretário, para assumir o papel de coordenador de esportes, né, no lugar do Betão, que tinha se aposentado. E aí fiquei. 2018, com a mudança de governo, né, a saída do Beto, a entrada da governadora Cida Borghetti, e aí também na mudança da Cida para o governador Ratinho Júnior, também recebi o convite para continuar em função da experiência, da respeitabilidade que a gente tem dentro do cenário esportivo do Estado e da forma como a gente conduz os trabalhos aqui dentro da secretaria, né? Então isso nos fez continuar. Perfeito. Acho que a gente tem um craque, então, na administração esportiva, e isso é muito importante, tanto para quem está de fora acompanhando a evolução do esporte no estado, quanto para quem está dentro, né, do governo ou da secretaria, porque você tem confiança em com quem você está trabalhando. Isso é muito legal, mostra aí que a gente tem alguém técnico comandando, isso é muito importante. Agora, você contou toda a tua história e eu já começo a linkar com o paradesporto, porque o IPP Brasil é do paradesporto, a gente tem atletas que disputam Paralimpíadas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do esporte paralímpico, porque a gente teve
no tempo de Seul, 1988, Barcelona, 92, o Brasil começando a criar corpo, começando a ter uma força no paradesporto. Hoje, o Brasil pode se considerar uma potência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução e o que você acha de tudo isso. Se a gente comparar o movimento paralímpico com o movimento olímpico, é um movimento muito novo, né? Ele é muito jovem ainda. E isso contribuiu bastante para o Brasil, com os investimentos que foram feitos, conseguir acompanhar o desenvolvimento do movimento paralímpico no mundo. Hoje o Brasil é uma das 5 potências do mundo, né? Junto com China, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E demonstra a seriedade que o país tem tratado, né, e vem investindo dentro desse movimento, tanto na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública, né, onde a gente encontra diversos projetos que atendem e atuam diretamente em prol do movimento paralímpico. Então, a gente, de maneira assim, muito clara, a gente vê esse crescimento, acompanhou esse crescimento, né? Temos vários amigos que estão ou contribuíram no processo de desenvolvimento do CPB, né? Temos o Tubiba, temos o Walter Russo, temos o Erinaldo, o próprio Misael. Então, nós temos um grupo muito bom de pessoas que durante esse último, podemos colocar assim, essa última década, os últimos 15 anos, né, desde que o Brasil resolveu fazer o Sul-Americano em 2003, e aí ganhou o direito de 2007, e aí veio nessa vertente fazendo a gimnasia os Jogos Mundiais Militares, acabou formando o verdadeiro legado que nós temos de todo esse grande movimento dos Jogos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, que o Brasil tem, são as pessoas que contribuíram para a execução desses eventos, e hoje elas têm todo esse arcabouço de conhecimento e elas acabam trazendo isso e contribuem com as entidades de administração do desporto do Estado, do país, né? E a gente vê isso exatamente nesse desenvolvimento que nós temos dentro dos comitês olímpicos e paralímpicos nacionais, dentro das confederações brasileiras olímpicas e paralímpicas, que a gente vê cada vez mais o esporte sendo tratado com profissionalismo e com a competência necessária. Agora a gente vem, Cristiano, para o nosso estado, onde é a sua expertise, onde você tem um total controle para a gente poder falar. A gente vê o paradesporto, principalmente no estado do Paraná, despontando como uma das grandes forças. A gente tem o Marcelo Santos e o Eliseu Nabocha, a gente tem os atletas do vôlei sentado que vestem a camisa da seleção brasileira, que inclusive são atletas do IPP Brasil, que hoje são titulares e são referência, que é o Daniel e também o Anderson. A gente tem os atletas no atletismo também. O estado do Paraná, ele tem essa força e é um resultado muito claro do trabalho que é feito no estado, né? Quando foi criado o TOP, o Talento Olímpico, onde já tinham vários atletas que eram bolsistas do Talento Olímpico e teve essa mudança. Eu queria que você falasse nessa situação do estado do Paraná. O Estado, nós estamos na 10ª edição do Talento Olímpico em 9 anos, né? Nós estamos finalizando agora isso, e junto com isso nós estamos na 9ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná. Né? Então, como eu falei, é uma iniciativa muito nova, né? E o Paraná, dentro do poder público, tem essa visão e tem cada vez mais buscando oportunizar mais espaço para o paradesporto. Tanto é que em 2019, com a entrada do Hélio, do superintendente, nós articulamos e criamos uma área independente e transversal para lidar com todas as demais coordenações internas aqui, específica para o paradesporto, onde nós temos dentro dela o Mário Sérgio, né, que é uma unanimidade em relação ao conhecimento do paradesporto, com atuações dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós temos o Moisés Batista, atleta
renomado em diversas modalidades, na natação, no rugby, paralímpica. Nós temos a Rosângela, que é uma professora de educação física que dedicou todo o seu tempo de trabalho para o paradesporto. Então, nós temos aí uma área específica que cuida do paradesporto e cada vez mais vem contribuindo com novos projetos. Como você falou, nós temos o Geração Olímpica hoje, que a gente já tem um volume de bolsas significativos e precisamos aumentar. Estamos trabalhando com a comissão do programa de 2020 em propostas já para aumentar o número de bolsas para 2021 para o paradesporto, tentando trazer a mesma, não o mesmo percentual, mas a mesma forma de atuação que nós temos para os esportes olímpicos, com bolsas específicas para cada esporte. Então, a gente também está trabalhando para que tenhamos bolsas específicas para cada paradesporto. Nós temos, além disso, os trabalhos em parceria com o CPB, os cursos de capacitação que são desenvolvidos no Estado, em parceria com o CPB, o próprio Festival Paralímpico, que nós realizamos anualmente em parceria com o CPB. Criamos aqui um centro de treinamento do paradesporto, onde nós dedicamos uma das nossas instalações, um dos nossos ginásios aqui, para desenvolvimento da prática do paradesporto. Estamos agora com um projeto de reforma, com uma emenda aprovada para 2020 de 1,5 milhão para a reforma de um dos ginásios, para abrigar o paradesporto aqui na própria sede do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, onde nós estamos lotados. Conseguimos também na edição da lei, do decreto-lei do Proesporte, a lei de incentivo ao esporte, que é a renúncia do ICMS em favor do esporte, garantir 20% de todos os recursos, minimamente 20%, para o paradesporto. Então, estamos agora na fase final já de divulgação dos projetos que estarão concorrendo à bolsa, a essa renúncia, que nós temos 8 milhões agora para 2020, vamos estar divulgando os projetos, eu acredito que no máximo até semana que vem, e aí a comissão do CPROEsporte vai se reunir exatamente para definir quais desses projetos aprovados que terão o direito de colocar os seus projetos em atividade, vão poder captar os recursos e colocar esses projetos em atividade. Então, são várias frentes do paradesporto. Também tivemos uma frente nova que foi criada de emendas para incentivo e de trabalhos no paradesporto com cadeirantes, onde nós tivemos 11 ou 12 emendas, onde prefeituras municipais ou associações conseguiram emendas parlamentares para compra de 10 cadeiras de rodas para cada projeto, para início do paradesporto ou continuidade dos projetos já desenvolvidos dentro das entidades ou dentro das prefeituras. Então, são ambientes que cada vez mais o Estado tem a preocupação de aumentar o atendimento ao paradesporto. Tá respondido, né, Cristiano, o porquê do Paraná ser essa potência, e eu acredito, vendo tudo isso que você está colocando aqui, e por ser um projeto tão novo, eu acho que a gente tem aí um bom caminho para seguir, para ser uma das potências, ou melhor, para ser a potência no Brasil no paradesporto. O principal é que a gente possa fazer, através desses projetos, a inclusão, né, da pessoa com deficiência dentro da sociedade, e lógico que se isso acabar oportunizando identificação de talentos esportivos e que esses atletas possam estar representando o governo não, está representando o Paraná e o Brasil em competições nacionais e internacionais, é tudo só consequência de um trabalho que é desenvolvido com maestria pelas entidades que militam no paradesporto, né, que se preocupam com essa questão da inclusão, da acessibilidade, que a sociedade precisa ter esse entendimento, né, que é fundamental para o dia a dia do cidadão brasileiro, do cidadão paranaense, né? Nós temos que conviver
e aceitar essas diferenças, né, e cada vez mais tratar isso com a normalidade, né? O que a gente encontra e o que a gente sempre vê, as pessoas querem ser vistas como normal, e elas querem ser aceitas com isso, e elas precisam que nós, com essa consciência, cada vez possamos dar mais oportunidade de inclusão no mercado de trabalho, mais oportunidade de acessibilidade a todos os ambientes formais e do dia a dia, né, para que a gente consiga realmente ter uma sociedade justa, fraterna e única para todos os cidadãos. Muito bom, por isso mostra a força do estado do Paraná. Bom, vamos falar, Cristiano, do Geração Olímpica. Eu queria que você explicasse, porque o Geração Olímpica, ele pega desde a formação do atleta, né, do adolescente, até o atleta de alto nível, o atleta que disputa a Olimpíada e a Paralimpíada. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse projeto que deu tão certo quando começou com o Talento Olímpico lá atrás, que você já explicou, mas também agora que vem dando muito certo com o nome de Geração Olímpica. Bom, o Geração Olímpica é um projeto que conta com o patrocínio da Copel, né, com um investimento de R$ 4.750.000 ano, onde nós destinamos 1.212 bolsas para 6 categorias. O Paraná é o único estado que apresenta bolsas para técnicos, né, para professores. E aí nós temos 2 categorias, é o técnico formador, aquele que apresenta os esportes e inicia o trabalho esportivo dentro das escolas e instituições, e o técnico EAD é o técnico que já trabalha dentro das entidades de administração do desporto, de prática esportiva, já com um toque mais voltado ao rendimento esportivo. E aí temos 4 categorias para atletas. O formador, que é o atleta de 11 a 17 anos, que está dentro da área escolar, o atleta nível estadual, o atleta nível nacional e o atleta categoria olímpico, que são os atletas que participam de competições internacionais. Esse volume todo dá um número total de 1.212 bolsas, né, com esse investimento de 4.750.000 por 6 meses. Vai de junho a novembro agora de 2020. Nós estamos finalizando agora o processo de divulgação das últimas bolsas. Ontem nós tivemos a última reunião da comissão para definição dessas bolsas. Devemos estar publicando isso entre hoje e amanhã. E aí os atletas, ou todos os bolsistas, terão até dia 22 de junho para apresentarem todas as suas documentações para que possam já, no final de junho, passar a receber a sua primeira parcela. Para a gente poder encerrar esse assunto do Geração Olímpica, eu queria que você contasse como é que fica a divisão para o esporte olímpico e para o esporte paralímpico. Nós temos, essa divisão ela não é muito regular, depende muito da categoria, né? Nós temos aproximadamente algo em torno de 20% a 22% de bolsistas paralímpicos e 78% a 80% de bolsistas olímpicos, né, em função até do volume ainda de atletas, né, que nós temos hoje dentro do movimento olímpico, ainda é muito superior ao volume de atletas do movimento paralímpico, mas a gente vem ano a ano avançando, tentando subir cada vez mais o número de bolsistas paralímpicos. Muito bom, Cristiano. Até a gente tem aí como exemplo de resultado positivo desse projeto, a Ágata, que medalhou, e também o Marcelo Santos. A Ágata no esporte olímpico e o Marcelo Santos na bocha no esporte paralímpico. Mas, Cristiano, eu queria falar com você sobre essa situação da pandemia. A gente tem aí, está tudo parado, mudou tudo para JAPS, como é que fica a situação que é no esporte paralímpico, esse calendário que vocês têm que é tão ativo, jogos da juventude, os jogos escolares e também o Parajaps. Queria que você contasse um pouquinho como é que fica essa situação. Olha, realmente o impacto foi muito grande, e aí é um impacto financeiro também, né, porque o contingenciamento para que fosse destinado os recursos do Estado para atendimento à saúde e à educação, né, em função também do cancelamento das aulas presenciais e a implantação do EAD em forma emergencial e urgente, então muitos recursos tiveram que ser deslocados para atendimento dessas 2 áreas. E aí, a gente que tem mais de 130 eventos realizados no ano, tivemos impactos significativos. Cancelamos todos os jogos escolares, que são 83 eventos realizados, né? Cancelamos todos os jogos abertos do Paraná,
São 2 eventos, os Jogos Escolares estariam na 66ª edição anual e os Jogos Abertos na 64ª edição anual. Então, o impacto é muito grande, né? Tem uma história muito grande nisso. Os Jogos da Juventude ficamos somente com um evento, na fase final A, e optamos em realizar os Jogos Universitários, que é edição única, mantivemos o Parajaps, que estaria sendo realizado agora em junho, mas estamos com a proposta de realizar ele no final de outubro, início de novembro, onde teremos uma condição climática mais adequada e também estaremos um pouquinho mais afastados dentro do que se evidencia da curva da pandemia. Né? A previsão é que em julho, agosto, a gente já esteja numa redução na curva de queda da pandemia, e aí nós promovemos essa readequação do calendário para realizar o evento em novembro, final de outubro, início de novembro. Caso, obviamente, nós tenhamos autorização da saúde para termos aglomeração de pessoas em hotéis, porque colocamos todos os paratletas em hotéis, os atletas em hotéis, né? Aglomeração nos locais de competição, em refeitório. Então, a gente tem que entender também se teremos essa autorização para fazer isso. Né? Então, é uma análise que a gente tem que semanalmente, a cada 15 dias, a gente está voltando a discutir e talvez até fazendo desenhos de compartimentação da competição, né? Fazemos uma parte, uma modalidade em um lugar, outra modalidade em outro local, e a gente, com isso, tenta evitar a aglomeração de pessoas. Até nisso a gente está pensando. Perfeito. Papo quando é bom, passar rápido. Cristiano Del Rey, diretor de esportes da Superintendência de Esportes do Estado do Paraná, eu quero te agradecer e, com certeza, o IPP Brasil vai estar sempre próximo, sempre acompanhando o trabalho que é feito por vocês, porque a gente nota a seriedade do trabalho. Então, muito obrigado pela tua participação, espero que você volte mais vezes aí para a gente poder contar mais do paradesporto, falar também do esporte olímpico, porque a gente tem muita coisa para contar. Mas, obrigado, Cristiano, obrigado mesmo por ter tirado um tempinho e ter nos atendido. Obrigado, Henry, estamos à disposição, a gente sabe a importância que o Estado tem nesse elo, nessa cadeia do esporte, né? Ele ainda é o elo mais forte e ele tem o papel fundamental de fomentar e dar suporte para que os outros possam cada vez mais se fortalecer e garantir a prática do esporte, não só olímpico, mas principalmente que nós estamos tratando aqui do paralímpico. Cristiano Del Rey conversou com a gente aqui no Papo em Dia do nosso IPP Brasil, também na TV Unileu. Vou pedir para você, deixa lá, curta a conversa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe também nas suas redes sociais para que a gente possa fazer com que mais pessoas conheçam esse baita trabalho que é feito pela Secretaria de Esportes através do diretor de esportes da Superintendência, que é o Cristiano Del Rey, que conversou com a gente aqui, tá certo? Fica o meu abraço e fique ligado que a gente volta a qualquer momento com mais um Papo em Dia.